Bom, meus amores, vamos para a segunda parte, então, da nossa aula. Agora que vocês viram o vídeo sobre o período neolítico, né, que é um dos períodos da pré-história, a gente vai falar de como era a vida nas primeiras aldeias. Lá no vídeo, vocês viram como foi a formação dessas primeiras aldeias? Que elas eram formadas perto de rios. Vocês viram isso? Então, todo mundo com a tia Ana na página 94 pra gente fazer a leitura. Olha só. Ao longo de milhares de anos, era comum que os grupos humanos se deslocassem em busca de alimentos para sua sobrevivência. Isso começou a mudar quando alguns grupos passaram a cultivar alimentos para seu próprio consumo, dando origem à prática da agricultura de subsistência. Então, meus amores, a agricultura de subsistência, hoje, a Tiana colocou fotos atuais. Mas a agricultura de subsistência é quando as pessoas, elas plantam para o seu próprio consumo. Então, por exemplo, a família planta para eles mesmos consumirem, certo? Eles trabalham no plantio, é uma coisa manual, tá? Sem o uso de máquinas, então eles trabalham no plantio, colhem para eles consumirem. Então, lá no primeiro parágrafo, os grupos, eles começaram a praticar agricultura de subsistência. Quando eles foram ficando sedentários, ou seja, quando eles passaram a morar em lugares específicos, que é o que a gente vê aqui nessa imagem. Por quê? Porque antes, essas pessoas, eles eram nômades. O que é nômades? Eles iam de um lugar para o outro. Eles não fixavam, eles não tinham casa em um lugar. Então, eles ficavam andando sempre em busca de alimentos. Olha só, no segundo parágrafo da página 94, nós temos: para facilitar o cultivo de alimentos, estes grupos foram deixando de ser nômades e passaram a ser sedentários, fixando-se em um lugar e ali construindo suas moradias. A tia Ana quer que vocês grifem esse parágrafo aqui, ó. Para facilitar o cultivo de alimentos até construindo suas moradias. Então, por quê? Porque eles tinham que cultivar os alimentos, a primeira coisa que tem que fazer é plantar, né? Como que eles iam plantar esses alimentos sendo nômades? Não dava tempo nem do alimento crescer. Então, o que eles começaram a fazer? Fixar moradias, construir as moradias e morar naqueles lugares. Então, amores, as primeiras aldeias localizavam-se em regiões férteis, com terras produtivas, ricas em frutos e vegetais e nas proximidades de rios. Grifem isso aí, de as primeiras aldeias até rios. Então, as primeiras aldeias, elas ficavam em locais férteis, né? As terras eram produtivas, produziam muito. Olha aqui, se a gente olhar aqui, ó, eles produzindo e bem aqui passa um rio. Ficava, tem uma outra imagem aqui, ó, ficava sempre próximo dos rios que eles construíam as primeiras aldeias. Aqui as casas deles, certo? Eles trabalhando, ó, praticando agricultura de subsistência. E sempre perto dos rios. Por quê? Porque perto dos rios a terra é mais fértil, né? Além disso, as aldeias eram ambientes mais seguros para se viver do que quando eles eram nômades. Porque quando eles eram nômades, eles ficavam indo de um lugar para o outro. E as aldeias, elas eram lugares mais seguros para se viver, né? Por quê? Porque eles estavam protegidos, eles tinham as moradias deles, eles conseguiam fazer o fogo, né, com mais técnica, eles foram aprendendo outras técnicas. Aqui eles estavam protegidos do calor, do frio,
porque eles tinham onde ficar, das tempestades, quando caíam as tempestades. E também, olha só, eles estavam super protegidos, e a gente vê aqui através desse murinho, dos animais ferozes, do que quando eles eram nômades e dormiam em qualquer lugar, certo? Então, aqui nós temos a imagem, né, a figura mostrando como eram essas aldeias. É bem parecida com a imagem que a Tiana mostrou agorinha. Com a maior oferta de alimentos garantida pelo desenvolvimento da agricultura, os grupos humanos passaram a viver e se alimentar melhor. Com isso, também houve o aumento da população. Lá no vídeo que vocês assistiram, a gente pode até perceber por essa imagem, ó, olha as primeiras aldeias como eram. Olha a quantidade de casas, de pessoas. Como foi aumentando o número? Na verdade, como foi aumentando a garantia dos alimentos, que ia ter alimento de qualquer forma, começou também a aumentar a quantidade de pessoas que viviam ali, certo? Lá na página 95, nós temos assim como a agricultura era voltada apenas para o sustento dos grupos, a criação de animais também era voltada para a subsistência. Então, eles plantavam e criavam animais apenas para eles mesmos, certo? Os animais serviam como alimento e deles extraíam-se a lã e o couro. Agora, meus amores, ainda na página 95, nós vamos para as trocas comerciais. Olha só. Com o desenvolvimento da agricultura e o aperfeiçoamento das técnicas agrícolas, as colheitas tornaram-se fartas. O que é fartas? Começaram a colher muito. E assim, muitas vezes eles produziam muito mais do que era necessário para a alimentação deles. Então, eles começaram a perceber que eles tinham que armazenar aquilo que sobrava, né? Aquilo que sobrava, que excedia. O que é exceder, excedente? O excesso, aquilo que sobra. Então, eles começaram a produzir utensílios de cerâmica para armazenar os alimentos colhidos. Depois, surgiu também a necessidade de um lugar para armazenar esses alimentos. Então, foram surgindo os primeiros lugares, o que a gente chama hoje de galpão, os primeiros galpões para guardarem os alimentos. Aí, gente, o que acontecia? Calma aí. O que acontecia? Uma troca, né, com outras aldeias, certo? Por exemplo, a aldeia aqui produzia muito trigo, muito trigo. E essa aldeia aqui conseguia pegar muitos peixes. Eles começaram a trocar. Olha, vinha o líder dessa aldeia e falava, olha, eu tenho 60 sacos de trigo para você. Eu troco esses 60 sacos em 20 peixes. E esse aqui falava, tudo bem. Daí eles vinham, esse aqui dava o trigo e esse aqui dava o peixe. Grifem esse parágrafo aqui. Esse tipo de troca comercial recebeu o nome de escambo, que se caracteriza por ser uma troca com uso apenas de mercadorias, sem utilizar moedas para adquirir produtos. Isso aconteceu porque o dinheiro ainda não existia. Como eles não tinham dinheiro para essa aldeia comprar dessa, eles trocavam o que sobrava, o que excedia. Amores, nós vamos ver esse videozinho aqui agora. Ele é curtinho, por isso que a Tiana vai pôr aqui, tá bom? Então, os portugueses chegaram às terras brasileiras e encontraram os índios, todos nus. Os portugueses traziam consigo espelhos e armas que chamavam muito a atenção dos índios. Por isso, eles faziam escambo, que era uma
Peraí, Zé das Letras, eu não entendi uma coisa. O que você não entendeu, dona Vírgula? Escambo? Que é isso? Ora, dona Vírgula, escambo é o mesmo que troca. Os portugueses tinham muitos objetos que chamavam a atenção dos índios. E os índios, por sua vez, conheciam muito a mata e a natureza. Por isso eles faziam essa troca de conhecimentos. Ou seja, escambo é o mesmo que troca. Ah, agora eu entendi, Zé das Letras. Mas deixa esse negócio de escambo pra lá. O que acontece depois? Ah, vamos lá. Então, vocês viram, meus amores? Escambo é o mesmo que trocar, do que troca. Eu tenho o que você precisa e você tem o que eu preciso. Então, a gente troca, tá bom? Ok? Esse vídeo tá no YouTube e ele está contando a história de quando os portugueses chegaram no Brasil. Mas nessa época ainda acontecia o escambo. Por que acontecia o escambo? Porque eles não tinham dinheiro. Do mesmo jeito que no período neolítico, que é o que nós estamos estudando, né? O período da pré-história, acontecia isso porque eles ainda não tinham desenvolvido o dinheiro. Okay? A página 96 tinha ido para casa. São respostas pessoais, né? Então, aqui é uma resposta que a sua família vai te dar. Se eles já fizeram alguma troca, né? Como forma de escambo. Trocas comerciais do passado sem o uso de dinheiro. Eles faziam um escambo, que é a troca usando apenas a mercadoria, né? Sem utilizar produtos, que a tia Ana ainda falou com vocês. E hoje em dia, as trocas podem ser feitas em feiras de rua, né? Normalmente as pessoas montam feiras ou em grupos nas redes sociais, que são conhecidos como feiras do rolo, mas quando ele é feito em redes sociais é preciso ter muita atenção, porque pode até ser golpes, né? Então, essas pessoas trocam, por exemplo, eu tenho um computador e tô precisando de um celular. Aí eu anuncio lá, troco computador por celular. Se alguém tiver um celular e tiver interessado no computador, ele faz a troca comigo, tá bom? Aí não tem uso de dinheiro, certo, meus amores? Vocês vão comigo na página 97, tá bom? A organização social das aldeias. Então, vejam só. A construção de aldeias, levando os seres humanos ao sedentarismo, foi um processo que durou milhares de anos. Então, como a tia Ana disse pra você, as aldeias, né, que a partir das aldeias foram surgindo as primeiras cidades, né, foi um processo que demorou muito tempo. Por quê? Porque eles foram se desenvolvendo com o passar dos anos. Com a sedentarização, novas formas de organização em grupo passaram a existir. As primeiras aldeias eram formadas a partir de clãs. O que são clãs, tia Ana? Os clãs são as famílias. Então, por exemplo, tinha o clã da família Silva, por exemplo. Então, eram as pessoas daquela família que viviam naquela aldeia. Na outra aldeia vivia o clã da família Barbosa. Na outra aldeia vivia o clã da família Morim. Certo? Então, cada aldeia tinha o seu clã, tinha a sua família, né? E a autoridade do clã era a pessoa mais velha daquele grupo. Então, a pessoa mais velha, o membro mais velho daquele grupo, era o chefe da aldeia, certo? Nos clãs, a terra era de todo mundo. Não tinha um dono só. Todo mundo era dono igualmente da terra. Assim, o trabalho era coletivo. Todo mundo trabalhava. Na página 97, no terceiro parágrafo, vejam só. Nos clãs, a terra pertencia a todos os membros do grupo e o trabalho era coletivo. Aos homens cabiam a caça e a pesca, além da construção das moradias e segurança da aldeia. Grifem isso daí. Aos homens cabiam a caça e a pesca, além da construção das moradias e a segurança da aldeia.
Já as mulheres eram responsáveis pela plantação e colheita dos alimentos, pela confecção das cerâmicas e das vestimentas, além do cuidado dos filhos. Então, o trabalho lá nos clãs, né, nas aldeias, era um trabalho dividido, certo? Tudo bem até aqui, meus amores? Galerinha, olhem só. Para casa hoje, vai a apostila página 97, 101, 106 e 107, que é sobre a matéria que vocês aprenderam hoje. E vocês vão ler também, mais perto da nossa próxima aula, as páginas 98 a 101, que vai ser o assunto que a tia Ana vai falar na nossa próxima aula, tá bom? Ok, certo? Então, anotem aí na agenda de vocês. Façam com capricho. Se ficou alguma dúvida, procure a professora de vocês. Não deixe a dúvida acumulada, tá? Um beijo grande. Amanhã nós vamos ter a atividade de verificação do aprendizado de língua portuguesa, tá? Então, no período da manhã, e as professoras do período da manhã e no período da tarde, a tia Araceli, nós estaremos ajudando, tirando as dúvidas, as possíveis dúvidas de vocês, tá bom? Então, um beijo grande, fiquem com Deus, fiquem em casa e lavem as mãos. Fui!